Foi o exato momento em que a calma de quinta-feira, imersa em negócios rotineiros, foi repentinamente interrompida. Manuela, eu estava na cozinha cortando metodicamente cenouras para o jantar, cada fatia caindo com um som constante, quase calmante na tábua de cortar. O aroma de cebola frita flutuava pela sala, e pensamentos de contas futuras que tinham que ser pagas rolavam pela minha cabeça. Eu verifiquei automaticamente as listas, pensando em como fazer face às despesas, a fim de apoiar o meu marido Lucas na faculdade. Era o nosso mundo tranquilo e medido, um mundo em que todos os dias eram planejados e previsíveis. Lucas trabalhava em uma loja de ferragens local. Seu trabalho não rendeu muito dinheiro, mas lhe deu a oportunidade de estudar e trazer um pouco para o orçamento geral. Ele e eu estamos acostumados a economizar em tudo, até nas pequenas coisas. Não havia gastos extras com entretenimento, raramente tínhamos um fim de semana juntos, mas nos convinha. A vida não era luxuosa, mas estável, e nessa estabilidade encontrei consolo. A casa deixada pela minha avó, embora fosse simples, sempre foi um abrigo do mundo exterior para nós. Suas paredes absorveram calor e lembranças familiares. Quando o telefone tocou, interrompeu imediatamente o fluxo de pensamentos. Olhei para Lucas, que tirou o celular do bolso. Sua confiança habitual de alguma forma evaporou rapidamente, e eu imediatamente senti que essa ligação era incomum. Oi, papai, disse ele, e havia uma nota de preocupação em sua voz que percorreu minha alma como rachaduras afiadas. Congelei toalha na mão, observando. Seu rosto empalideceu, seus olhos se arregalaram, como se algo terrível tivesse se aberto diante dele. Os segundos passavam como horas. Quando ele terminou de falar, eu o vi afundar lentamente no sofá, como se seu corpo tivesse perdido toda a força. Suas palavras perfuraram o silêncio da sala. Aquele era meu pai. O pai de Lucas, Frank, e sua esposa, Ellen, sempre pareceram pessoas que administram tudo na vida. Eles viviam diferente de nós. Sua casa era majestosa e seu estilo de vida lembrava as páginas de revistas brilhantes. Mas agora as palavras de Lucas me chocaram. Eles perderam tudo. O negócio deles faliu, até a casa. Meu coração parou. Lucas, isso é terrível. O que eles estão planejando fazer? Eu perguntei, mesmo que a resposta já estivesse no ar. Eles querem ficar conosco. Não por muito tempo. Até descobrirem. Meu primeiro pensamento foi sobre nosso orçamento já limitado, sobre aquelas pequenas economias que mal nos permitiam manter nossa vida habitual. Imaginei como Frank e Ellen, acostumados ao luxo, se encontrariam em nossa casa, onde tudo estava em seu lugar, não porque fosse novo ou bonito, mas porque era nativo. Esta casa simples, modesta, mas cheia de calor, pareceria algo completamente estranho para eles. O que você disse a eles? Perguntei baixinho, sentindo a ansiedade crescendo dentro de mim. Lucas esfregou o pescoço, seu gesto um sinal claro de que ele estava se sentindo estressado. Eu disse que falaria com você primeiro. Esta é a sua casa. Eu não teria tomado essa decisão sem você. Suas palavras ecoaram na minha cabeça. A casa que era nosso abrigo deveria ser um abrigo temporário para pessoas cujas vidas haviam desmoronado. Lucas pegou o telefone e discou o número, seus dedos tremendo levemente, mas sua voz permaneceu firme, embora eu soubesse que as emoções estavam borbulhando dentro dele. A conversa foi curta e, embora eu não pudesse ouvir as palavras do outro lado, seu silêncio falava por si. Depois de uma pausa, interrompida apenas por sons abafados do outro lado, Lucas me disse: discutimos tudo. Eles não virão por muito tempo, até encontrarem um lugar para ficar. É claro que não administramos o hotel. Ele falou com calma, mas eu peguei uma pitada de ansiedade em sua voz. Quando a conversa terminou, Lucas lentamente colocou o telefone sobre a mesa, exalando como se as últimas forças tivessem sido arrancadas dele. Ele olhou para mim. Havia preocupação em seus olhos, não por ele mesmo, mas por mim, por nós dois. Eles estão agradecidos, mãe. Eles estarão aqui na próxima semana. Essa semana que vem veio mais rápido do que eu imaginava. Sentado na varanda de nossa casa, observei 2 enormes caminhões rolarem pela calçada, sobrecarregados de móveis e caixas. Meu coração literalmente afundou naquele momento. Olhei para Lucas, que estava parado no pátio direcionando os motoristas como uma espécie de frentista, o tempo todo tentando manter uma expressão bem-humorada no rosto. Mas eu podia ver através daquele sorriso era a tensão escondida sob o véu da polidez. Frank saiu do carro primeiro. Seu rosto estava radiante com um sorriso largo, quase solene, e ele deu um tapa nas costas de Lucas com tanta força que você pensaria que esse movimento foi um triunfo para ele. Ele parecia completamente inconsciente de que, em vez de uma casa luxuosa, eles estavam se mudando para a modesta casa de seu filho. Manuela, querida.
Ele ligou, correndo apressadamente até mim. Senti seu beijo frio na minha bochecha, que mais parecia uma marca do que uma saudação. Ela estava toda perfumada e alegre, como se esse dia fosse feriado. Você é um anjo por nos deixar invadir sua casa assim. Sorri com força, lutando contra minha crescente irritação interior. Meu olhar rapidamente disparou para a enorme pilha de coisas que eles já haviam começado a descarregar em nosso gramado. Não é um problema, eu disse, forçando-me a parecer amigável, mas tudo dentro de mim existiu. Ah, é só o essencial. Ela acenou com a mão casualmente, como se meia casa de móveis e caixas já não tivesse tomado conta de todo o nosso quintal. Nós colocamos o resto no armazenamento, acrescentou ela, como se isso também não exigisse uma explicação. Abafei um comentário sarcástico de que se era a coisa mais necessária, fiquei com medo até de imaginar o que estava em sua última casa. Naquele momento meus olhos encontraram os de Lucas. Ele estava olhando para mim, e percebi que ele estava pensando a mesma coisa. Frank, entretanto, continuou a dar ordens aos motores com o ar de se mudar para uma enorme mansão, e não para nossa casa simples. Os carregadores arrastavam móveis pela porta da frente como se cada item fosse precioso. E acredite, um relógio de pêndulo anunciou Frank solenemente, indicando onde colocá-lo. Quem, diga-me, precisa de um relógio de pêndulo em sua casa temporária? Pensei, sentindo como nossa aconchegante sala aos poucos se transformava em um museu de sua vida passada. Lucas veio até mim quando os carregadores fizeram uma pequena pausa. Seu rosto estava cansado, ele estava claramente chocado com a escala do que estava acontecendo. Lucas, isso é loucura, sussurrei quando estávamos sozinhos. Eles trouxeram material suficiente para mobiliar uma casa inteira. Onde vamos colocar tudo isso? Ele esfregou as têmporas, gesto que reconheci como sinal de forte estresse. Eu sei. Eu falo com eles, ok? Vamos esperar o dia acabar. Ficamos de lado em silêncio, observando enquanto os carregadores continuavam seu trabalho, carregando móveis e caixas sobre o limiar de nossa casa. Quando a mudança foi concluída, nossa outrora aconchegante casa havia se transformado em um depósito para os pertences de Frank e Ellen. Nossa sala de estar, geralmente cheia de luz quente e cheiro de comida caseira, agora estava cheia de caixas e itens de interior. Cada canto estava abarrotado de coisas que claramente não pertenciam ao nosso estilo de vida. O jantar daquela noite foi um caos. Mal encontramos um lugar na mesa em meio a toda essa bagunça. Frank e Ellen pareciam não perceber como seus pertences haviam tomado conta de toda a casa. Conversavam alegremente sobre sua viagem até aqui, como se fosse apenas mais uma viagem. Manuela, você realmente deveria experimentar este vinho, sugeriu Frank, abrindo uma garrafa de vinho francês que provavelmente custou mais do que nosso orçamento semanal de mercearia. Ellen, sorrindo, acrescentou, somos muito gratos a vocês dois, só até voltarmos a nos levantar. Lucas tussiu pedindo atenção. Sobre isso, precisamos discutir algumas regras básicas. Não há muito espaço e, não se preocupe com isso, filho. Frank casualmente acenou sem esperar Lucas terminar, seu rosto radiante de confiança que era quase um insulto. Vamos ficar bem, não vamos, querida? Seus olhos se voltaram para Ellen, e ela sentiu com entusiasmo, sorrindo, como se nada do que estava acontecendo lhe causasse a menor dúvida. Olhei em volta do nosso espaço outrora aconchegante, agora invadido por pilhas de caixas, móveis volumosos e decorações extravagantes lotando nossos pertences familiares simples. Parecia que todos os cantos, todos os cômodos agora não nos pertenciam. Estava tudo bem, mas não era nossa ordem. A vida com Frank e Ellen se transformou em uma luta constante por espaço pessoal e paz de espírito. Já se passaram alguns dias desde que eles se mudaram, e mal tivemos tempo de nos ajustar à nova rotina antes que tudo ficasse tenso novamente. Era terça-feira à noite, uma noite típica para nós, quando eu estava preparando o jantar, algo simples e farto, espaguete com molho de tomate caseiro. Eu estava no fogão mexendo o molho quando Ellen entrou na cozinha. Seu rosto enrugou instantaneamente, como se ela tivesse se encontrado acidentalmente em um celeiro. Que cheiro é esse? Ela perguntou em um tom que me tirou o fôlego. Sua voz estava cheia de desprezo. É jantar, respondi, tentando falar com calma, mesmo que tudo estivesse fervendo dentro de mim. Espaguete. Um jantar comum à noite. Ela sorriu, seu olhar se movendo rapidamente sobre a panela no fogão. Cadê a carne? Ervas frescas? É isso que você está nos alimentando? Sua voz soava como se houvesse algo repulsivo à sua frente. Naquele momento, Lucas entrou na cozinha, tendo ouvido uma conversa tensa. Ele estava enxugando as mãos em um pano de prato, olhando para nós dois com preocupação. O que aconteceu? Ele perguntou, seu olhar disparando para sua mãe.
Ele virou-se para ele com uma expressão que poderia ter feito o leite coalhar. O problema, Lucas, é que temos que comer isso, apontou para a panela de molho como se fosse algo venenoso. Respirei fundo, tentando não perder a paciência. Isso é o que costumamos comer. Não podemos pagar bifes e refeições gourmet todas as noites. Lucas se interpôs entre nós, seu rosto mostrando uma tensão que eu raramente via. Mãe, essa é a casa da Manuela. E é isso que comemos. Se quiser outra coisa, você mesmo pode cozinhar. Sua voz soava firme, mas eu podia ver que as emoções estavam furiosas dentro dele também. Ele estreitou os olhos, o rosto corado de indignação. Ah, vamos, Lucas. E esperamos que você nos forneça os produtos necessários. Não estamos acostumados a viver assim. Sua voz era cheia de arrogância. Senti uma onda de irritação tomar conta de mim. Sinto muito que você esteja acostumado com outra coisa, eu disse, tentando me abster de palavras duras. Mas é isso que podemos pagar. Vivemos com um orçamento limitado, e isso significa que não podemos nos dar ao luxo. Frank, que havia ficado em silêncio até aquele momento, de repente falou em voz alta. Então talvez você precise rever seu orçamento, mocinha. Não somos animais para comer restos. Vi o queixo do Lucas apertar de tensão. Ele se virou lentamente para o pai, sua voz se tornando áspera e gelada. Pai, já chega. Estamos fazendo tudo o que podemos. A sala estava cheia de tensão. O ar ficou pesado, como antes de uma tempestade. Ele embufou, dando a Lucas e a mim um olhar desdenhoso. Bom, amanhã daremos uma lista do que comemos. E você vai se certificar de que está aqui no dia seguinte. Na manhã seguinte, fiel à sua palavra, ele me entregou a lista. Estudei e meu coração afundou. Carne marmorizada, frutos do mar frescos, produtos orgânicos e importados que nem sonhamos. Era tudo que nossa família não podia pagar. Naquela noite, sentado à mesa da cozinha com Frank e Ellen, desdobrei essa lista na frente deles. Estamos esperando uma refeição adequada, disse Frank com um ar importante, como se estivesse pedindo algo evidente. Bifes marmorizados ou o melhor peixe. Encontrei o olhar de Lucas, seu rosto refletindo o mesmo choque que o meu. Não podemos permitir isso, disse ele finalmente com a voz firme, mas cansada, como se não tivesse mais forças para travar essa luta. A resposta de Ellen foi instantânea e aguda. Preguiçoso. Os dois. Suas palavras cortam como uma faca. Você não pode nem fornecer comida decente. Comecei a comprar apenas os produtos mais caros para eles. Carne marmorizada, vegetais orgânicos, frutos do mar frescos. Todas as coisas que obviamente não eram acessíveis para mim e Lucas. Ele e eu agora estávamos cada vez mais contentes com fast food ou sanduíches simples, apenas para economizar em comida, que estava tão rapidamente tirando todo o dinheiro do nosso orçamento. Um mês se passou e assim, sentado à mesa, resolvi recalcular nossas despesas. Os números pareciam me atingir como um raio, nossos gastos com mantimentos dobraram. Mas isso era apenas parte do problema. Ellen, com seus luxuosos banhos diários e uso desenfreado de água, fez com que as contas de serviços públicos disparassem. Cada refeição parecia se transformar em um campo de batalha, um debate incessante sobre comida e dinheiro. No entanto, esta noite foi especial. Frank e Ellen estavam sentados à nossa frente, saboreando seus pratos suntuosos de sempre, bifes cozidos sob demanda, peixes importados entregues nas melhores lojas. Lucas e eu, por outro lado, tínhamos massa simples em nossos pratos que podíamos pagar. E essa diferença de comida, essa aparente discrepância, tornou-se a personificação da profunda lacuna que crescia cada dia mais entre nós. Não conseguia mais ficar calado. Eu estava me segurando a noite toda, mas agora tinha que acabar. Isso tem que parar, eu disse com o coração pesado, sentindo minhas palavras pairando no ar. Ele levantou o garfo, congelado até a metade da boca, os olhos se estreitaram friamente. Do que você está falando? O que é? Ela perguntou, como se não entendesse o óbvio. Não podemos viver assim, continuei com a voz baixa, mas firme. Comer pratos diferentes na mesma mesa é ridículo. A partir de agora, todos nesta casa comerão a mesma coisa, e será algo que poderemos pagar. Frank riu duramente, sua risada cortando meus nervos. Você espera que a gente coma essa sujeira? Suspirei, tentando manter a compostura. Não é sujeira. É o jantar. Isso é o que comemos. Seu sorriso desapareceu e imediatamente seu rosto ficou severo. Ele interrompeu com um tom desdenhoso. Como você pode ser tão gananciosa e preguiçosa? Cozinhar comida decente não é tão difícil. Ambos me olharam com tal expressão, como se eu fosse o culpado por sua insatisfação. Frank virou-se para Lucas. Você vai deixá-la falar assim com a gente? Na sua própria casa?
Essa foi a gota de água. Lucas bateu com o punho na mesa com tanta força que os pratos se cochetearam. Essa é a casa da Manuela. Sua voz era baixa, mas cheia de força. E você vai tratá-la com respeito. Naquele momento, houve um silêncio opressor na sala. Os olhos de Ellen se encheram de lágrimas e sua voz tremeu. Nunca esperei que você levantasse a voz para mim, Lucas. Frank, vendo as lágrimas da esposa, corou de raiva e, levantando-se, apontou o dedo acusador para o filho. Olha você. Você é dominado. Dançando ao som dela. Levantei-me, meu coração batendo forte no peito, mas sabia que tinha que ficar firme. Essa conversa acabou. De agora em diante, nada de bifes ou peixes caros. Comemos da mesma forma. É isso aí. Frank e Ellen congelaram, seus olhares poderiam ter congelado a sala. Ninguém se mexeu por um momento, mas depois, sem dizer uma palavra, empurraram as cadeiras e foram embora, deixando Lucas e eu sozinhos. Ele olhou para mim, com o rosto cheio de preocupação e cansaço. Ele estendeu a mão e apertou minha mão com força. Me desculpe por ter andado assim, disse ele baixinho. Eu também respondi, sentindo a tensão da noite diminuir gradualmente. Mas foi a coisa certa a fazer. Não podemos viver assim. Porém, depois daquele jantar, apesar da calma externa, não consegui me livrar da sensação de que tudo ainda estava errado. Frank e Ellen ficaram mais reservados, mas havia uma espécie de polidez fria em seu silêncio que me enervava. E eu tinha razão. Depois de alguns dias, eles mostraram sua verdadeira atitude. Começou despercebido. Eu estava limpando a cozinha depois do almoço quando a campainha tocou. Limpei as mãos e me dirigi para a porta da frente, esperando que pudesse ser um vizinho ou algum tipo de pacote. Mas quando abri a porta havia um mensageiro parado ali com uma grande sacola perfumada, da qual vinha claramente o cheiro de comida cara. Entrega para Manuela, disse ele, olhando seu caderno. Fiquei intrigado. Deve ser um erro. Eu não pedi. E naquele momento Ellen apareceu atrás de mim. Seu sorriso era largo demais para ser sincero. Tomei a liberdade de pedir o jantar para nós. Achei que depois de todo o desconforto recente, merecíamos algo especial. Ellen, nós conversamos sobre isso, tentei manter a calma, mas já havia uma nota gorda na minha voz. Concordamos em cortar custos. Ela encolheu os ombros, como se minhas palavras fossem uma brisa leve, não digna de atenção. Seu olhar vagou pela sala, evitando o meu. Achei que fosse por sua conta, querida, disse ela com falsa inocência, como se o que tivesse feito fosse apenas um pequeno erro. Erro meu. Naquele momento, Lucas saiu da cozinha, ouvindo nossa conversa. Ele me olhou interrogativamente. O que está acontecendo aqui? Sua mãe decidiu que merecíamos um jantar caro, eu disse, sentindo o peso da bolsa perfumada em minhas mãos de repente se tornar insuportável. Era como se ela pesasse o dobro do que realmente pesava. A expressão de Lucas mudou abruptamente. Seus traços calmos endureceram e seus olhos brilharam com determinação fria. Mãe, concordamos em não fazer mais isso. Frank apareceu no corredor, sua voz alta preenchendo todo o espaço. Qual é o problema? Um pouco de comida cara não fará mal a ninguém. Você não pode esperar que vivamos como monges para sempre. Coloquei minha bolsa na mesa ao lado da entrada, sentindo a decepção crescendo dentro de mim como uma sombra viscosa. Não é só sobre esse jantar, Frank. Isso vale para todas as suas despesas. Cada refeição. Todas essas são despesas adicionais que não podemos arcar. Ele me lançou um olhar gelado, um rosto contorcido de frio desprezo. Bem, se você está fazendo tanto alarido sobre uma refeição simples, então talvez não nos preocupemos mais com isso da próxima vez. Lucas estreitou os olhos e beliscou a ponte do nariz, como se tentasse suprimir uma onda de raiva. Não é só pela comida, mãe. A questão é que estabelecemos certas regras nesta casa. Você não pode continuar ignorando-os rindo pelas nossas costas. A conversa seguia em círculo, as palavras se tornavam cada vez mais duras, as acusações se derramavam uma após a outra. Poucos minutos depois, Frank e Ellen, ainda sem admitir a culpa, foram para o quarto, deixando um jantar caro não comido na mesa como símbolo de toda a sua incompreensão e desprezo. Lucas e eu ficamos sozinhos. O silêncio era denso, quase palpável. Olhamos um para o outro, e embora não fossem necessárias palavras, havia um entendimento silencioso naquele olhar. Isso não pode continuar. Suspirei e alcancei meu telefone. Vou ligar para o restaurante, explicar a situação e cancelar todos os pedidos futuros feitos sem o nosso consentimento, disse, discando o número. Lucas assentiu com a cabeça, a mandíbula cerrada com tanta força que as veias das maçãs do rosto se contraíram. Vou falar com eles de novo, disse com firmeza. Essa tática desprezível deve parar. E de fato, tudo isso não durou muito.
Após o incidente com o jantar não autorizado, Ellen e Frank pareciam estar fervendo por dentro, suprimindo sua raiva, mas era palpável, como uma ameaça invisível pairando sobre a casa. A tensão poderia ser cortada com uma faca. Lucas e eu sabíamos que isso não era o fim, era apenas o começo de algo maior. Uma noite eu estava lavando a louça quando de repente ouvi um estrondo. Lucas acabará de voltar do quintal, cansado e exausto. Eu ia perguntar como foi o dia dele, mas fomos impedidos por esse barulho da sala. Corremos até lá e vimos Frank parado sobre um vaso quebrado, uma das poucas coisas na casa que realmente importava para mim. Lucas perguntou, tentando manter a voz firme, mas suas mãos já estavam cerradas em punhos. Frank encolheu os ombros, o rosto inexpressivo. Ela escorregou, seu tom era áspero e frio. Acidentes acontecem. Mas suas palavras daquele tom soaram como zombaria. Não foi um pedido de desculpas. Foi um desafio. Lucas se abaixou para pegar os pedaços, suas mãos tremiam, e eu senti as palavras saírem correndo por conta própria. Esse vaso era da minha avó, mal consegui segurar as lágrimas. Ela está aqui há mais tempo do que eu. Ellen apareceu na porta, sua risada zombeteira quebrando o silêncio. Ah, é só um vaso. Você sempre pode comprar outro. Minha paciência acabou. Não é sobre o vaso, Ellen, retrucei, sentindo minha raiva ferver. É uma questão de respeito. O que claramente não é suficiente nesta casa. Frank virou-se para mim, com o rosto contorcido de desprezo. Quer falar de respeito? Sua voz foi ficando cada vez mais alta. E o respeito por nós? Vocês nos tratam como cidadãos de segunda classe nesta casa. Lucas se levantou, cara a cara com o pai, os olhos ardendo de raiva. O senhor vive aqui por nossa livre vontade, padre. Lembre-se disso. Não soa como benevolência, Ellen abruptamente captou suas palavras, sua voz cheia de veneno. Todos os dias nos sentimos mal recebidos nesta casa. Todos os dias, nossa interação com Frank e Ellen era como andar sobre gelo fino. Todas as manhãs eu acordava com a sensação de que algo mais estava para acontecer. Engasguei com a água, tossindo e involuntariamente colocando o copo na mesa um pouco mais forte do que deveria. Havia uma mistura de descrença e raiva crescente em minha voz enquanto olhava para Ellen. O que você acabou de dizer? Eu perguntei, mal acreditando nos meus ouvidos. Ellen sorriu docemente, como se casualmente, obviamente confundindo meu choque com conformidade. É só dinheiro, querida. Lucas sempre pode pegar um empréstimo da faculdade. Sua voz era tão leve quanto falar sobre o tempo. Ela olhou para o filho, que estava sentado ao meu lado, segurando o garfo para que os nós dos dedos ficassem brancos. Lucas bateu o garfo no prato, segurando a raiva. Mãe, não há dúvida de nenhum empréstimo. Esse dinheiro é destinado à minha educação, e não vamos usá-lo para mais nada. Sua voz tremia, mas não era fraqueza, mas mal controlava a raiva. O rosto de Ellen se contorceu em uma carranca, seu olhar se encheu de ressentimento. Como você pode recusar a sua mãe um simples pedido? Ela quase gritou, sua voz ficando mais alta e mais exigente. Este não é apenas um pedido, e está aí a decisão final. Eu respondi bruscamente, sentindo minha paciência finalmente me deixar. Tudo que se acumulava lá dentro se acendeu com um fogo brilhante de indignação. Frank, que antes se calara, agora interveio, elevando a voz a um grito. Você é irracional e cruel. Somos sua família. Senti os últimos resquícios de paciência evaporarem, mas antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ele continuou. Sua voz de repente ficou fria e calculista, como o espinho de uma cobra. Talvez a imprensa local se interesse em saber como você se sente em relação à sua família. E os seus chefes? Eles provavelmente ficarão curiosos sobre como você se comporta a portas fechadas. Ele sorriu como se já tivesse visto as consequências de suas palavras à sua frente. Uma mistura de raiva e medo tomou conta do meu estômago. Eu sabia perfeitamente bem que Frank e Ellen não parariam com palavras, e as ameaças poderiam se transformar em ações reais. Mas não podíamos nos dar ao luxo de desistir. Essa era a nossa vida, nossa casa, e não podíamos mais tolerar seus caprichos e manipulações. Levantei-me bruscamente, sentindo minha voz tremer de emoção. A família não se trata como você nos trata. Vocês dois precisam encontrar outro lugar para morar. Não funciona mais. Ellen começou a chorar, fingindo ser uma vítima indefesa. Seus soluços pareciam tensos e ostensivos. Mas Frank não recuou, continuou lançando acusações e ameaças, tentando abalar nossa confiança. Eventualmente, eles correram para fora da sala, deixando Lucas e eu em um silêncio atordoado. Quando a casa finalmente ficou em silêncio, retirei-me para o quarto, sentindo-me exausto. Sem hesitar, disquei o número da minha avó. A voz dela era o único apoio que poderia me acalmar.
Ela respondeu depois de alguns toques. Sua voz era como um bálsamo para minhas feridas. O que há de errado, querido? Exalei, liberando a ansiedade e a dor acumulados, e despejei tudo o que havia acumulado nos últimos dias. As exigências de Ellen, as ameaças de Frank, a situação impossível em que nos encontramos. Vovó ouviu atentamente, assentindo baixinho, confiante e calma como sempre. Quando terminei, houve uma pequena pausa no telefone, e então ela disse decididamente: eu irei até você por alguns meses. Fiquei atordoado. Tem certeza, vovó? E a sua casa de repouso? Tenho certeza, respondeu ela com firmeza, uma certeza de ferro em sua voz. Parece que você precisa de mim lá. E eu não sou daqueles que ficam de braços cruzados quando minha família está com problemas. Suas palavras imediatamente aliviaram minha alma. A vovó sempre foi o epítome da força e determinação, e sua presença seria algo que poderia mudar nosso lar. Quando ela chegou, foi como uma rajada de ar fresco que varreu a casa, varrendo todas as preocupações mofadas e insinuações acumuladas. Ela poderia ser mais velha, movendo-se mais devagar, mas seu espírito ainda estava tão brilhante como sempre. Frank e Ellen ficaram claramente chateados com sua aparição repentina. Seu desconforto era claramente visível. Vou ficar no térreo, disse a vovó com firmeza assim que entrou na casa, sua mala seguindo como uma fiel companheira. Não havia espaço para objeções em seu tom. Frank tentou mascarar seu aborrecimento com um sorriso apertado. Claro que vamos deixá-la confortável, não vamos, Ellen? Ellen assentiu nervosamente, seus olhos disparando como se ela estivesse descobrindo o que eles precisavam mover ou esconder para dar espaço para a vovó. Não pude deixar de sentir uma onda de alívio, finalmente alguém foi capaz de colocá-los em seu lugar. Quando os carregadores terminaram de reorganizar os móveis, a vovó convocou uma reunião de família na sala de estar. Todos nos reunimos, sentindo seu poder inflexível, que enchia a sala como um magnetismo invisível. Eu ouvi muito da Manuela sobre o que está acontecendo aqui, começou a vovó com um tom firme e confiante, cheio daquela determinação que sempre amei nela. E estou extremamente descontente com o que ouvi. Ela cortou qualquer gentileza fingida que Frank e Ellen estavam tentando reviver, e seu tom duro soou como prego final em seu auto-engano. Frank estava prestes a protestar, mas vovó levantou a mão, silenciosamente mas inevitavelmente silenciando. Ainda não terminei, suas palavras soaram calmas, mas o metal frio em sua voz não deixou dúvidas. Tecnicamente esta casa ainda me pertence, continuou a vovó, e seus olhos brilhavam como se ela estivesse fazendo o último movimento em um jogo longo. E mesmo que eu tenha deixado Manuela e Lucas morarem aqui sem pagar aluguel, isso não se aplica a vocês. Essas palavras pairavam no ar como uma sentença de morte, fria e impiedosa. O sangue escorria lentamente do rosto de Ellen, deixando sua pele branca como giz. Sua voz tremeu quando ela finalmente encontrou as palavras. Você quer que a gente pague o aluguel? Sim, respondeu a vovó calmamente. $4.000 por mês. Frank pulou da cadeira, o rosto contorcido de choque. Isso é ultrajante. Ele gritou, olhando para a avó com uma expressão como se ela os tivesse traído da maneira mais cruel. Não podemos pagar. Vovó permaneceu imperturbável, seu olhar permaneceu frio, como se fosse uma rainha ditando seus termos aos inimigos derrotados. Considerando seu estilo de vida, respondeu ela com um leve sorriso nos lábios, eu diria que você pode se dar ao luxo de reduzir as despesas de luxo. Frank abriu a boca para protestar, mas não conseguiu encontrar as palavras, seu orgulho e independência se dissolvendo lentamente sob o olhar de sua avó. Helena, tentando preservar os resquícios de dignidade, interveio. Mas somos uma família, tremia sua voz, como se buscasse a salvação nessa simples palavra. A família não se explora, objetou friamente a avó. Seu olhar era espinhoso, inflexível. Desde que você se mudou para cá, você tem desfrutado de um estilo de vida que não pode pagar, às custas da minha neta. Acho que isso é mais do que justo. Frank e Ellen se entreolharam impotentes como se estivessem tentando encontrar uma saída para essa situação, mas todas as portas estavam fechadas. Eles perceberam que não havia mais brechas. E mais uma coisa, continuou vovó com a voz tão resoluta quanto antes. Se você acha que o aluguel é muito alto, você pode encontrar outro lugar para morar. Ou se decidir ficar, me dará ajuda diária. Preciso de alguém para ajudar na cozinha e cuidar da casa. Ellen abriu e fechou a boca como um peixe encalhado na praia. Sua confiança anterior havia evaporado completamente, deixando-a desamparada diante da firmeza da avó. Frank, que sempre se orgulhara de sua independência, parecia ter levado um soco no estômago. Pense nisso, terminou a vovó. Sua voz suavizou um pouco, mas ainda havia uma nota peremptória nela.
Vou precisar da sua resposta até amanhã de manhã. Com isso, ela virou as costas para eles, deixando Frank e Ian sentados em silêncio na sala de estar, ponderando suas opções limitadas. Quando eles foram para o quarto deles, ostensivamente para discutir, a vovó se virou para nós e seu rosto se suavizou. Não se preocupem, crianças, disse ela com a voz quente e carinhosa novamente. Vamos resolver essa bagunça. Na manhã seguinte, algo pareceu mudar na mente de Frank e Ellen. Quando entrei na cozinha, seus rostos estavam pálidos, seus movimentos rápidos e decisivos, como pessoas que tomaram uma decisão inevitável. Já havia uma pilha de caixas no canto. Decidimos nos mudar, anunciou Frank, sem levantar os olhos da caixa que estava lacrando. Encontramos um pequeno apartamento, sua voz foi contida, como se essa conversa fosse desagradável para ele. Ele arrumava suas coisas em silêncio. Seus movimentos eram bruscos e bruscos, como se estivesse tomada por uma raiva que não conseguia expressar em palavras. É para melhor, ela murmurou quase para si mesma, mas alto o suficiente para eu ouvi-la. O resto da manhã foi passado em alvoroço. Caixas foram retiradas pela porta, móveis foram movidos. Tudo isso era um fundo borrado para minha alma ansiosa. Lucas ajudou, mais por senso de dever do que por vontade de ajudar. Ao meio-dia, sua parte da casa havia ficado ameaçadoramente vazia e a notícia de sua partida permaneceu no ar como uma pausa embaraçosa na conversa. Quando eles finalmente foram embora, a vovó, que estava assistindo em silêncio de sua cadeira, virou-se para mim e disse: "Você vai ver, eles vão ficar bem. Às vezes é preciso um pouco de dificuldade para trazer as pessoas de volta à terra." Seu olhar se encheu da compreensão e sabedoria dos anos que viverá. Mais tarde, descobrimos que eles haviam vendido a maior parte de seus imóveis para cobrir dívidas e aluguel. Seu estilo de vida luxuoso foi reduzido ao mínimo, assim como seu novo apartamento modesto. Vovó ficou conosco por mais 2 semanas, sua presença foi tranquila, mas agradável como uma leve brisa entrando na casa. Mas no final, ela decidiu que era hora de voltar para a casa de repouso. No dia de sua partida, senti sentimentos mistos, tristeza por sua partida e alívio por nossas vidas estarem finalmente voltando ao normal. Obrigado por tudo, vovó, eu disse, abraçando-a na frente da casa de repouso. Não poderíamos ter feito isso sem vocês. Vovó riu e acenou para longe, dizendo: "Oh, bobagem. Você é mais forte do que pensa. Apenas lembre-se de se defender. Ninguém mais fará isso por você." Prometi visitá-la com mais frequência e quando voltei para casa naquela noite, a casa parecia extraordinariamente grande e silenciosa. Lucas e eu estávamos sentados na varanda curtindo o ar fresco da noite. A vida nos deu uma guinada brusca, mas percebemos que havíamos lidado com isso.